Olá pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje será sobre conflitos mundiais. Desta vez não foi possível utilizar a lousa digital, mas eu preparei alguns slides bem didáticos aqui, né, para que vocês entendam esta aula de hoje, ok? Então, eu fiz aqui uma introdução, né, para entendermos os principais motivos dos principais conflitos no mundo. Então, aqui temos disputas políticas e crises econômicas que acontecem em diversos países. Um deles é a Venezuela. Ocorrem conflitos também por disputas por soberania, nacionalismo e separatismo de territórios. Um dos exemplos é a Espanha, por causa de um grupo chamado Bascos, né, onde ocorre este movimento. Existem conflitos por rivalidades étnicas e religiosas. Isso acontece muito na África, mas eu citei aqui Israel e Palestina, que é um conflito durante muitos anos que acontece. Questões de fronteiras por territórios, e um exemplo é Caxemira e outro Kurdistão, onde acontece isso. Por recursos minerais, guerras civis internas e pobreza, onde diversos países da África têm esse tipo de problemas, e também conflitos por guerra civil armada, no qual se denomina Primavera Árabe, que aconteceu em alguns países lá do Oriente Médio e norte da África. E um exemplo que eu cito é a Síria. Então, resumindo, a aula de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Os principais motivos que levaram a esses diversos conflitos no mundo. Então eu começo falando, pessoal, sobre o caso da Venezuela. Vou fazer uma breve contextualização aqui para vocês entenderem melhor. Então, Hugo Chávez venceu a eleição em 1998 e iniciou um longo processo no poder, que se estendeu por 14 anos. Nesse período, Chávez venceu quatro eleições: 1998, 2000, 2006 e 2012. Então, ele era um presidente bem cativante, né, que conseguiu se reeleger por diversas eleições, né, e não foi por acaso. Ele promoveu uma ampla distribuição de renda no país, conseguiu aumentar o produto interno bruto, desenvolveu bem a economia, né, com menos inflação, mais emprego. Ele ajudou bastante algumas classes populares. Também promoveu a perseguição de opositores e procurou, por meio de pequenas reformas, perpetuar-se no poder, e este movimento dele no governo, né, da Venezuela ficou conhecido como chavismo ou governo populista, que durou diversos anos. Aí o que aconteceu? Chávez morreu de câncer, né, em 2012 e, em 2013, o seu vice Nicolás Maduro assumiu o governo, mas ele não conseguiu dar continuidade, né, naquela boa gestão que havia antes. Desde então, inicia-se uma crise prolongada, diretamente ligada com a desvalorização do petróleo no mercado internacional, no qual é muito dependente a Venezuela, o que aconteceu a partir de 2014. A partir de 2017, o governo de Trump começou a impor uma série de sanções à economia venezuelana em represália ao autoritarismo e má gestão do governo de Maduro, agravando a situação econômica mais ainda. Então, devido a esta forma de governo mais rígida, né, ditatorial, quase 3 milhões de venezuelanos começaram a deixar o país. E isto acontece até hoje. Muitos vão para a Colômbia, para o Brasil, né, que são os países mais próximos para melhorar de vida. Então percebemos aqui neste gráfico que a Venezuela possui muitas reservas de petróleo, né, e com a desvalorização isso influenciou diretamente na sua economia. Outros países aqui da OPEP, né, para vocês verem que são grandes produtores de petróleo. Então a Venezuela enfrenta hoje uma crise política também, né? Porque com a reeleição de Maduro em 2018, com suspeitas de fraudes e compras de votos no processo eleitoral, houve suspeitas de grande corrupção. Essa reeleição não foi reconhecida pela oposição e nem por parte da comunidade internacional, incluindo o Brasil. Então o presidente da Assembleia Nacional, o Juan Guaidó, ele autoproclamou-se o presidente interino da Venezuela, enquanto o país estiver em processo de transição do poder. Então, boa parte da população ficou insatisfeita, né, com este processo de reeleição de Maduro e apoiaram como se fosse o presidente da Câmara, o Juan Guaidó, como se fosse o presidente não oficial, né?
Rússia, China, África do Sul e Cuba, né, e forças armadas do país declararam apoio a Maduro para que ele continuasse no poder. E se caso continuar assim, né, com essa crise, com essa falta de descontrole econômico, político, pode haver uma possível intervenção dos Estados Unidos nesta situação indefinida de grande miséria e desequilíbrio que acontece na Venezuela até hoje, né? Agora vamos falar um pouco sobre a Síria. Em 2011, foram realizados diversos protestos em favor da democracia e contra os governos ditatoriais, um deles o da Síria. Como resposta a este protesto, o governo ordenou às forças de segurança que abrissem fogo contra os manifestantes, causando várias mortes de pessoas inocentes que lutavam por um governo mais democrático. A população revoltou-se contra a repressão e exigiu a renúncia do presidente Bashar al-Assad, que era um presidente muito autoritário, né, que buscava controlar tudo em favor de seus interesses. O contexto deste movimento, destes protestos, né, ficou conhecido como Primavera Árabe, no qual ocorreu em vários países, né, regiões onde tem os povos árabes, né, no Oriente Médio, Síria, Iraque e norte da África, né, Egito, Líbia, Tunísia, foram essas regiões onde aconteceram estes movimentos, que por sua vez a oposição começa a se armar e lutar contra as forças de segurança. Também na Síria existe o Estado Islâmico, que é um tipo de governo que se fundamenta na aplicação de lei religiosa islâmica, desde a época do profeta Maomé, que é um tipo de governo teocrático, né, que até então não teria nenhum problema. Mas o seu objetivo é o combate à cultura ocidental e sua influência nos países do Oriente Médio, mas tem um plano ainda mais definido de estabelecer um grande governo islâmico sob o comando do líder que acredita ser o sucessor de Maomé, Abu Bakr al-Baghdadi. Então, pessoal, eles buscam aumentar seu domínio territorial utilizando por forças que nem sempre são tão bem-vindas assim, né, pelas Nações Unidas. Muitos países interviram contra esse Estado Islâmico na Síria e no Iraque em resposta às rápidas conquistas territoriais com brutalidade e abusos de poder, né, dos direitos humanos feitas pelos militantes do Estado Islâmico em 2014. Os Estados Unidos e a Rússia apoiam o exército sírio em treinamento para diminuir a força do Estado Islâmico e em força bélica contra este grupo, né, terrorista, porque mata muitas pessoas, em 2015, 2016, que se prolonga por alguns anos. Agora eu vou falar um pouco sobre o ETA, né, aqui na Espanha, que é o único grupo terrorista da Europa atualmente em atuação. ETA significa Pátria Basca e Liberdade, que busca a independência política e territorial. O povo basco luta por um território que se encontra no nordeste da Espanha e sudoeste da França. Apesar do fim das ações do grupo IRA na Irlanda do Norte, o ETA, ainda que enfraquecido, continua a promover atentados com somente 30% da população basca que oferece apoio à luta de independência. Então é um grupo que não tem tanta força assim e apoio da população e de vez em quando eles surgem, né, com movimentos, protestos e a mídia divulga, mas às vezes eles acabam não tendo tanta repercussão assim, mas ainda existem. Em termos culturais e econômicos, os catalães são muito diferentes do restante do país e buscam sua separação também. Então, na Espanha existem vários grupos, né, que buscam sua separação. Eu coloquei o mapa aqui da Espanha para vocês perceberem que somente o centro aqui, né, que busca não se separar. O restante já tiveram movimentos de separação por considerarem-se diferentes do restante do país. País Basco, Catalunha, Valência, né? São diversas regiões que já foram focos de conflito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Israel e Palestina, que é um conflito que dura muitos anos. O conflito iniciou-se com o movimento sionista,
que procurava criar um Estado para os judeus no antigo território do Reino de Israel e ganhou força no início do século XX, incentivado pelo antissemitismo sofrido por judeus na Europa, porque durante muito tempo os judeus eram perseguidos, né? Originalmente ocupada por Israel, que ainda mantém o controle de sua fronteira, a faixa de Gaza foi ocupada pelo exército israelense na Guerra de 1967 e foi desocupada apenas em 2005. O país, no entanto, mantém um bloqueio por ar, mar e terra que restringe a circulação de mercadorias, serviços e pessoas. Então a faixa de Gaza, né, foi uma região disputada por Israel e Palestina. Aí você pode falar, professor, já ouvi falar de outras guerras entre eles, já ouvi falar por outros territórios que eles lutavam também. Você pode falar mais um pouco sobre isso? Sim, vou falar aqui no próximo slide. Então, né, este conflito entre Israel, que era apoiado pelos judeus, e a Palestina, que é apoiada pelos países árabes, né, foi foco de tensão por diversos conflitos e guerras. A Primeira Guerra Árabe-Israelense durou de 1948 a 1949, com vitória de Israel, que passou a dominar cerca de 79% do território da Palestina, que perdeu boa parte do seu território. A Segunda Guerra Árabe-Israelense, em 1956, ocorreu interesses econômicos no Canal de Suez, entre ambos, e ocupação da ONU no local. Então eles queriam dominar este canal estratégico para aumentar a sua economia e influência comercial. A Terceira Guerra Árabe-Israelense, em 1967, Israel ganha e ocupa diversos territórios, a faixa de Gaza, a Península do Sinai, a planície de Golã, né, na Síria, e a Cisjordânia. Então, Palestina perdeu vários territórios aqui. E a Quarta Guerra Árabe-Israelense, em 1973, Egito e Síria atacam contra Israel e os árabes reconquistam o Canal de Suez. Então ocorre uma intervenção dos Estados Unidos e um possível acordo de paz, porém um conflito que ainda continua. Aqui neste mapa, pessoal, verificamos a evolução, né, da Palestina, que vai perdendo seus territórios pouco a pouco por Israel, né? Então verificamos aqui em cada guerra o que foi acontecendo em cada região, né? Então esse conflito, né, de Israel e Palestina, por que continua até hoje? Há uma demora na criação de um Estado palestino independente reconhecido pela ONU, a construção de assentamentos, né, israelenses na Cisjordânia e a barreira construída por Israel complica o andamento deste processo de paz. Israel reivindica soberania sobre Jerusalém, que é uma cidade sagrada, né, para judeus, muçulmanos e cristãos, e afirma que a cidade é sua capital eterna e indivisível, após ocupar Jerusalém Oriental em 1967. A reivindicação não é reconhecida internacionalmente. Os palestinos querem Jerusalém Oriental como sua capital. Então essa disputa por Jerusalém, né, ainda é mais um motivo pela disputa entre ambos que dura muito tempo, né, e não tem fim ainda. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Caxemira, que é um território no norte da Índia e é disputada, né, por Paquistão e China também. Então a Caxemira é uma região localizada ao extremo noroeste da Índia e Índia e o Paquistão se enfrentaram em 3 guerras pelo território estratégico da Caxemira, 1947, 1965-71 e 2000 e 2002. Então, além de ser uma área estratégica militarmente, né, é, também tem recursos hídricos, alguns recursos minerais, em alguns tipos de relevo que tem aqui, né? Então é uma área muito disputada. É perigoso essa área porque sabemos que o Paquistão investe em energia nuclear, né? E poderia ter uma terceira guerra mundial por causa deste território. Falo aqui também sobre o Kurdistão, que é o nome dado a uma região histórica cultural do Oriente Médio, majoritariamente habitada pelos curdos, que compreende parte da Turquia, Irã, Síria e Iraque. Então os curdos buscam anexar este território, né, para eles.
Atualmente, os curdos são cerca de 30 milhões de pessoas, na sua maioria muçulmanos, que se organizam em tribos e, em sua maior parte, falam a língua curda, a língua própria deles. Eles constituem a mais numerosa nação sem Estado no mundo. Então, por isso que existe este conflito por território nesta região. E também, pessoal, existem vários conflitos na África, que eu já falei, né? Por causa da falta de divisão territorial de acordo com as etnias, né? A Europa dividiu muito mal os seus territórios e conflitos diversos que ainda existem no Congo, Sudão do Sul, Somália, Nigéria, Zimbábue, Ruanda e conflitos que ainda continuam em diversas regiões. Alguns são conflitos armados, onde morrem muitas pessoas, outros são conflitos um pouco mais pacíficos, mas que geram muitos refugiados e acaba enfraquecendo o desenvolvimento dessas regiões. Então eu espero que vocês tenham gostado desta aula e por hoje terminamos.